Oi, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal para meditarmos na palavra do Senhor. E neste dia o Senhor tem falado muito no meu coração sobre quem o Senhor chama. O Senhor, Ele chama cada um de nós para fazermos algo para Ele. Mas o Senhor não olha para a nossa capacidade. Ele olha para o poder dele. O poder dele que tem de capacitar a cada um de nós. E a passagem que o Senhor falou muito ao meu coração foi em Êxodo capítulo 3, que vai nos dizer quando Moisés estava ali na sarça e o Senhor falou com ele e o chamou para aquele grande propósito que seria libertar o povo dele das garras de Faraó. O povo estava ali sofrendo, sendo escravizado, e o Senhor tinha visto aquela situação e chamou Moisés para, para liderar aquele povo ali na saída do Egito. E a palavra do nosso Senhor vai dizer assim, e capítulo 3 de Êxodo, a partir do verso 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Disse-lhe: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Porque desci para livrar-os da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. Há uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel. A terra do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do aveu, do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, a passagem que o Senhor tem me falado ali, Moisés, ele não se via capaz de se chegar até Faraó, de se apresentar diante de Faraó, para ele viu o obstáculo daquele momento, de que ele não se via capaz de fazer aquilo. Ele não via capacidade nele de tomar aquela atitude de vir até uma liderança grande e dizer, este povo é do Deus, é de Deus e vocês não podem escravizá-lo, você não pode. O faraó era como se fosse uma autoridade grande hoje, um presidente. E
essa passagem falou muito ao meu coração. A partir dela, eu me lembrei também de Jeremias. Jeremias, ele também foi chamado pelo Senhor. E o chamado de Jeremias. Jeremias capítulo 1, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, o qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 9º do ano, 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada para o cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: Não digas sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo que te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E o Senhor tocou na boca dele, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Olha, pondo-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. E a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração é que tanto Moisés quanto Jeremias, o Senhor ele não se baseava na capacidade que Moisés tinha, na inteligência, na estratégia, mas sim, o Senhor ele sempre se baseou nele mesmo. Assim como Jeremias também, Jeremias não se via capacitado para poder falar ao povo. Aqui ele diz que eu sou um menino, dizendo que ele era um menino que não sabia falar. Moisés, ele também ele se colocou também como que quem era ele para chegar até o rei e falar alguma coisa. Mas não importa quem você seja, não importa o seu estudo, não importa se você tem as palavras mais bonitas, mais acessíveis, mas não é sobre você, é sobre quem te chamou. Se Deus te chamou para ir falar da palavra dele, pregar, vá. Muitas vezes eu olho para mim e falo: Senhor, o pouco que eu sei, eu posso passar, mas eu não sou igual muitos que têm muito conhecimento. Eu tenho o pouco que eu sei para mim, mas hoje o Senhor me chama para poder estar fazendo os vídeos aqui, não porque eu tenho, ou eu sou, ou eu faço alguma coisa, mas porque Ele sabe que hoje em dia as pessoas necessitam ouvir a palavra. E eu me coloquei à disposição, falei: Senhor, não tenho capacidade, mas a seara é do Senhor. É o Senhor que é o dono. É o Senhor que pode. Por isso, assim como Jeremias, o Senhor falou: não temas, e o Senhor fala comigo diversas vezes: não temas. Eu irei colocar as palavras próprias na sua boca. Muitos necessitam ouvir a palavra. Muitos precisam ouvir
que eu vim a este mundo, que eu quero trazer salvação, que eu entreguei o meu filho para reconciliar aqueles que estavam perdidos. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu a Jesus, seu Filho unigênito. Estamos próximo do Natal. O Natal se comemora o nascimento de Jesus. Mas se não fosse Jesus nascer, viver e se entregar numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia, nós não teríamos a oportunidade da vida eterna. O Natal é uma data comemorativa. Tem muito recurso. Talvez nesse dia você, assim como Jeremias não se via capaz, ou você não tem recurso neste Natal. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Talvez você não tenha um recurso financeiro para fazer algo para a sua família, talvez a sua família não seja unida, mas Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode restaurar a sua família, Ele pode enviar o recurso, mas a intenção maior dele é salvar a sua alma. E hoje Ele te chama, assim como Ele chamou Moisés, assim como Ele chamou Jeremias, assim como Ele me chamou. Um dia eu estava desgarrada e o Senhor me trouxe para perto. Um dia eu vivia perdida e o Senhor me encontrou. Talvez você esteja nessa situação que você não sabe o que fazer. Não temas, confia no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Hoje Ele te chama, assim como Ele chamou Jeremias, assim como Ele chamou a Moisés. Nenhum deles se viu capaz, nem eu me sinto capaz, mas eu confio no meu Deus. Eu sei que Ele pode todas as coisas, Ele pode me capacitar. É Ele que impulsionou eu fazer esses vídeos. Eu sei que a qualidade do vídeo não é muito boa, porque meu celular não tem uma qualidade tão boa, mas a palavra do Senhor está sendo ministrada. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo pode fazer. Foi por amor à sua vida que Jesus se entregou na cruz do Calvário. Ele veio a este mundo, passou fome, passou frio, foi cuspido, foi traído, foi humilhado. Não foi em vão, foi por amor a você, por amor a mim, por amor a toda a humanidade. O Senhor, Ele deseja te salvar, te libertar, te transformar. Assim como Ele fez um dia na minha vida. Eu não sei se você já se afastou dos caminhos do Senhor, se você nunca aceitou Jesus, mas hoje eu te convido. O Senhor, Ele tem uma novidade de vida para a sua vida, para a sua família. Eu não sei a circunstância que você está. Se hoje você se encontra no leito, se você hoje se encontra enfermo, se hoje você se encontra em aperto, se hoje você se encontra no lamaçal do pecado, às vezes achando que não tem solução para